Amém. Boa noite, igreja. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos que essa noite seja uma noite de transformação, Pai, em nós. Que hajam novas decisões aqui nessa noite. Que as pessoas, meu Deus, que chegaram aqui tristes, saiam alegres. As que chegaram sem esperança, voltem para suas casas cheias de esperança. As que chegaram, meu Deus, com o coração doendo, volte com o coração alegre. Meu Deus, as que estão desesperadas, que essa noite sinta o alívio do Senhor, sinta o alívio do Teu Espírito Santo. E que cada situação, meu Deus, que houver adversa aqui, que o Senhor transforme em bênção, transforme em glória, que haja transformação no nosso meio essa noite, e que a Tua palavra seja revelada a nós, Pai, de forma que nós venhamos, meu Deus, interagir e poder tomar uma decisão que mude anos da nossa vida, que decisões tomadas hoje mude 10 anos do nosso futuro, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês essa noite sobre os 5 códigos da vida de Davi, que é um pouco complicado falar 5 códigos, porque a gente poderia falar que 100 não seria o suficiente, mas se eu dissesse assim para você, já chegasse aqui, hoje nós vamos falar sobre os 100 códigos da vida de Davi. Meu Deus, a gente ia sair daqui só amanhã. Mas vou falar bastante coisa que envolve a vida dele, vou enfatizar 5. E talvez você já tenha algum aí no seu coração, de algum que você saiba que aquilo nós podemos aprender com Davi, e a gente desenvolva isso, porque são inúmeros que a gente precisa aprender com essa pessoa que foi chamada segundo o coração de Deus. Amém? Gente, Davi, ele acreditava que existia um fluir. O tempo todo Davi acreditava que existia esse fluir de Deus. Ele era uma pessoa muito nova para o que ele fazia, muito jovenzinho, nada valorizado, nada subestimado, totalmente subestimado e nada valorizado por ninguém, nem pelos seus próprios irmãos, pela sua família. Só que ele era uma pessoa que acreditava muito em Deus, acreditava muito no fluir de Deus. Tanto é que o Salmo 23, que é aquele salmo que todo mundo conhece, que o Senhor é o meu pastor e ele foi escrevendo esse salmo, sendo inspirado pelo que ele fazia, porque ele estava cuidando das ovelhas quando ele foi inspirado a escrever esse salmo. Ele estava num campo com as ovelhas e vendo o que um pastor é capaz pela vida de uma ovelha, assim como ele era. Então ele foi inspirado a escrever isso num campo, sozinho, cuidando de ovelhas, novinho, um rapaz. O que os rapazes da nossa geração fazem hoje? Você consegue imaginar um rapaz num campo, trabalhando, tranquilo, cuidando de animais, num pasto, sozinho? Consegue? Na vinda para a igreja, a maioria das coisas que a gente vê, não sei se você já prestou atenção, mas de domingo, quantas chácaras você vê por aí, com a molecada, se você for contar ali, somar as idades, não vai dar, é ou não é? De tão pouca idade para uma vida tão sem sentido. Mas Davi, tão novinho, ele já estava semeando pela vida dele, já estava plantando por aquela vida, e ele já estava fazendo coisas. Trocar de microfone? Ele já estava fazendo coisas que não é comum na idade dele. E hoje eu quero compartilhar com vocês que tudo isso são códigos da vida dele. Independente da idade que você tenha, pode abaixar um pouco o meu microfone, está dando um pouquinho de eco. Independente da idade que você tenha, porque quando você acredita nesse fluir, quando você acredita que você atrai exatamente aquilo que você está pensando, sentindo ou vivendo, você se torna autorresponsável pela sua vida. E Davi nunca se sentiu uma vítima na vida dele.
Nunca Davi foi vítima da vida dele, dos problemas dele, do que acontecia. Ele nunca se sentiu uma vítima, porque ele era um rapaz jovem que estava cuidando de ovelhas, e os irmãos dele eram homens que estavam aonde? Quem lembra? Onde os irmãos deles estavam? Estavam na guerra. Eram os homens fortes, eram os homens da espada. Ele não estava se importando com isso. Ele estava realmente acreditando que ele sabia que ele estava plantando. Davi enfrentou um urso, e um urso mede a partir de 1,70 m de altura, a 2,50 m. Enquanto os irmãos dele estavam lutando com homens, Davi estava lutando com urso e leão. Já viu um urso em pé? Em filme, né? De verdade não, eu também não. Já viu um urso em pé? Assustador. Tem garra, dente, é uma coisa assustadora. Um leão, gente, como que você conseguiria enfrentar um leão sozinho, dando soco nele, para poder ser quem foi Davi? Isso era semente. Enquanto os irmãos dele estavam lutando com gente, Davi já estava treinando com animais, que já eram muito maiores do que as pessoas que aqueles irmãos estavam lutando. Não precisa responder nem levantar a mão, responde para você mesmo. Você acredita que você atrai tudo aquilo que você pensa, sente e faz? Não me responde, pensa. Pensa aí, você acredita nisso? Porque se você não acredita, você é uma vítima da sua vida. Se você não acredita que é você que é o responsável por toda essa administração, você se torna uma pessoa vítima ao dizer assim: ah, isso aconteceu, é um acaso. Ah, isso aconteceu, foi Deus que quis assim. Ah, isso aconteceu porque tinha que ser assim. A minha vida é assim, eu fui predestinada a isso. Uma pessoa uma vez me disse, e eu nunca esqueci, conversando com ela, né? Vamos reagir, papapá. A pessoa me disse assim: Camila, não fui eu. Como que é? Eu escrevi aqui. Não fui eu que quis essa vida. Me colocaram nessa vida, Camila. A pessoa me disse assim. E aí, o que ela está querendo dizer? Quem é que foi que colocou ela nessa vida? Foi quem? Deus. Ela estava querendo dizer que foi Deus que colocou, que Deus que jogou ela naquela vida, que ela não tinha culpa de nada dos problemas que aconteciam com ela, não tinha culpa de ter vivido o que viveu, da sofrência que estava vivendo, da dor da vida dela, ela não tinha culpa de nada. Quem tinha culpa é Deus. E as pessoas que não acreditam que são elas que atraem tudo que elas são, que elas têm, que elas vivem, se elas não tomarem uma atitude de desacreditar que existe um Senhor destino, ela vai continuar sendo refém das pessoas, dos problemas e de Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem culpa de nada disso. E quando a gente muda, a gente começa a mudar a forma que a gente pensa, as coisas vão começar a fluir assim como fluíram para a vida de Davi. Se puder diminuir um pouquinho a luz aqui, me deixando meio cega. Só um pouquinho, não tem como? Não. Se você começar a acreditar nesse fluir de Deus, assim como Davi acreditava, as coisas vão ficar diferentes para você. Se você pensar o tempo todo que a sua vida, você é um refém da vida, dos problemas, da dor, da tristeza, do que te acontece, eu sou uma vítima disso, eu não tenho culpa, me colocaram nessa vida, é meu destino, Deus quis que a minha vida fosse assim. Ah, você vai ser curado se Deus quiser, você vai acontecer tal coisa na sua vida se Deus quiser. Se você não parar de pensar assim, não, pode deixar, estava melhor, vai ficar mais luz ainda no meu olho. Pode deixar do jeito que estava. Depois você edita isso, Ana. Se a gente mudar a forma como a gente pensa, porque somos nós responsáveis, porque você é altamente responsável pela vida que Deus te deu.
Só você é responsável, você precisa cuidar dela. O Bruno falou a semana passada sobre o governo. E se você não começa governando o que você pensa, o que você sente, o que você faz, é muito engraçado. Quando acaba energia na sua casa, como que é? Você fica, nossa, que horas será que vai voltar a energia, hein? Aí você fica apertando e acendendo a luz, não é? Aí você fala assim, nossa, gente, eu vou ligar para a CPFL. Deixa eu carregar o celular aqui para me ligar para a CPFL. Ai, não tem energia. É uma coisa de louco. Você fala assim, nossa, ai, meu Deus, não tem energia. Deixa eu fazer uma comida aqui com a vela. Aí você liga o fogão. Ué, acabou o gás? Ai, era energia. Não é engraçado como a gente reage, a nossa atitude com aquilo que a gente está pensando? E a gente precisa aprender a alinhar isso. Isso é só a prova de como a gente, às vezes, faz uma coisa e a gente está pensando em outra ou sentindo outra. E a gente precisa alinhar o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Precisa ser igual. Precisa andar junto. Quantas aqui ouvem diariamente? Eu convivo com gente todos os dias, gente de todo tipo. E como é comum as pessoas chegarem, e às vezes eu não vejo que seja uma maldade. Lá vem um enviado de não sei aonde falar besteira. Não é às vezes por intenção. Às vezes, a pessoa não foi instruída como ela deve falar. O que ela deve pensar, o que ela deve sentir, o que ela deve fazer. Isso nós só aprendemos com a Bíblia. Só existe essa sintonia com a Bíblia, com Deus. E as pessoas chegam, às vezes, perto de mim e falam, nossa, pessoas que você vai fazendo, né, amizade de trabalho ali, outros donos de negócio, nossa, mas hoje está ruim, né? Gente, mas está fraco. Aí eu falo, não tá não, tá ótimo, não, pode reclamar não, tá ótimo, maravilhoso, dá um sorriso. Aí a pessoa já, então quer dizer que para você tá bem, né? Mas às vezes não é maldade, mas às vezes a forma de você falar, eu concordar, o que vai acontecer? Se 2 ou 3 concordarem, o que acontece? Acontece, liga na terra, liga no céu. Então eu pego... são várias estratégias. Às vezes eu faço uma cara de paisagem, aí eu faço assim, então, em nome de Jesus, comigo não. Às vezes eu pego e falo, né? Se eu vejo que a pessoa vai ouvir. Às vezes eu falo, mas para de ficar falando mal. Às vezes eu brinco e reverto. Mas, gente, um código para a sua vida. Nunca concorde com uma palavra de maldição. Nunca. Nunca aceita isso, jamais, nem por uma brincadeira que seja. Não aceita isso, porque ela vira real. E é engraçado, não sei se eu já comentei com vocês, mas uma coisa ruim que você fala é mais fácil de acontecer do que uma boa. Já falei isso? Já falei para vocês? Por quê? Por que é mais fácil uma coisa ruim que você falar agora acontecer já, do que uma coisa boa que você vem falando há 10 dias e não aconteceu? Quem sabe? Pode me responder. Cri-cri? Ninguém quer responder? Sabe qual que é a resposta? É porque você já fala tanta besteira. Você já fala tanta maldição. Você fala tanto. Que quando você fala só mais uma, é mais rápido. Por que demora a melhor? Porque você só está falando ela há pouco tempo. Então, para acontecer, vai demorar mais. Porque a gente fala mais besteira do que bênção. E tem uma pergunta assim. Se você pudesse... tudo que você disse só hoje ou nesse fim de semana, fazer uma música e vir aqui no altar adorar a Deus, dava uma adoração? Tudo que você falou hoje. Tudo, pensa em todas as palavras que você disse. Você podia escrever uma música e vir aqui cantar? Hoje eu disse isso, isso, isso e isso. Agora eu vou vir aqui e eu vou cantar tudo isso que eu disse hoje. Porque Davi fazia da vida dele uma adoração. Davi fazia o tempo todo... adoração com tudo. Ele estava observando as ovelhas comendo pasto, beber água, andar. Ele já estava escrevendo um salmo. Ele já estava alinhando ali o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, o que ele estava fazendo numa adoração. Um salmo que é conhecido até hoje, por milhares já de anos. Conhecido até hoje. Porque estava alinhado. E nós precisamos aprender a alinhar. Parar de dizer, nossa, vou ligar para a CPFL, mas deixa eu ligar o carregador. Ai, acabou a luz. Não, vamos alinhar nossa vida com esse fluir do rio de Deus.
As pessoas fortes são aquelas que têm fome de Deus. E elas acreditam que elas podem criar o seu destino. Nunca vai dizer, ai, me colocaram nessa vida. Ai, nossa, como a gente sofre, né? Meu Deus, como a vida é sofrida. Ai, filho, um dia você vai saber que a vida é triste. A vida é dura, filho. Aquelas mães que já começam a falar para as criancinhas antes delas crescerem. Um dia você vai saber como a vida é dura. Você está pensando que a vida é o quê? Vamos matar esse senhor do destino, gente. Não existe esse acaso, esse senhor do destino. Ou você coloca o seu futuro, a sua vida nas mãos de Deus. E você se une com Ele, se une num fluir com Deus para viver. Viver sem parar, sabe? Vai embora, ou você vai achar que, nossa, que vida ruim, que vida difícil, quantos problemas, que situação, eu não tenho culpa de nada, eu sou uma vítima dessa vida. Gente, o céu não é uma fábrica onde se cria produtos de série. Quando você vai no mercado, você compra uma pasta de dente, ela veio de uma fábrica que cria produtos em série, criou várias pastas de dentes daquela grama, daquele sabor, daquele tamanho que veio naquela caixinha. Ela foi criada numa fábrica para ser colocada numa prateleira, para uma pessoa comprar, levar para casa, fazer ela virar espuma e ela ir para o ralo. Esse é o destino de uma pasta de dente. Deus não tem esse mesmo destino para você. Que ele seja igual de várias pessoas ou que alguém decida como ele vai ser. Você não é um produto de série. Você foi feito no céu, você sabia disso? Você acredita nisso? Levanta a mão, eu creio nisso. Eu acredito nisso. Eu não fui, sabe, um produtinho de série criado. Todas essas pessoas vão viver isso. Todas essas vão viver uma série dessa. Não, a gente não é Netflix. Nós somos uma série. Nós somos uma vida. E Deus fez a gente, especialmente, Deus preparou um tempo especial para a gente. E Ele formou, e Ele nos fez, e Ele sonhou, e Ele planejou, e Ele desejou o que acontecesse na nossa vida. Não que fosse de qualquer jeito, não que fosse de uma forma, estou muito cansado, faz todo mundo igual. Faz uma série de 5.000 pessoas iguais, porque hoje eu não estou afim de pensar no que vai dar aí o destino dessas pessoas. Então, cria um para todos. Não é assim. Deus não tem uma fábrica. Nós fomos feitos no céu. Então, é assim, nós somos feitos no céu, passamos um período na terra, e dependendo de como a gente passa esse período aqui na terra, a gente volta da onde a gente veio. Nós vamos voltar para o lugar da onde a gente veio, que é lá. Mas se não passarmos um teste aqui, não vamos subir mais. Não é para o céu onde a gente vai. Por isso a gente precisa matar todas essas questões, todas essas maldições. Precisamos matar tudo isso que a gente está estragando a nossa vida, nosso futuro. Eu nunca fui uma pessoa de pegar uma vassoura e ficar conversando na rua. Ficar sabendo o que está acontecendo na rua, vamos saber o que está acontecendo com a vida dos vizinhos. E aí as pessoas vão vir e vai ficar, nossa, você viu, né? Nossa, o negócio está feio, hein? Vixe, pandemia vai matar todo mundo. Gente, que conversa! Que atração que você está... Atração que você está atraindo. Uma redundância. Porque é o que você está trazendo para a sua vida. Você vai parar no ponto de ônibus, você vai parar para conversar, tudo. Cuidado, é o que você está atraindo. Começa a alinhar isso, começa a dominar isso. Nós não são pessoas e situações que vão te impedir. Não seja mais uma vítima. Nada pode impedir aquilo que está no seu coração para acontecer. Quando o nosso coração está alinhado com Deus, os nossos sonhos e planos se alinham. Aí você fala, nossa, mas então, para que Deus? Eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso. É alinhar, unir, me unir com o Espírito Santo de Deus para que a gente possa juntos viver isso que Ele tem para as nossas vidas. Se você parar um pouquinho, qualquer instante, todos os dias vai aparecer pessoas
te chamando para concordar com uma maldição. E a Bíblia te alerta. Se 2 ou 3 concordarem, vai acontecer. Se ligar na terra e ligar no céu, vai acontecer. Então, seja aquele que vai desligar isso. Seja aquela pessoa que não vai aceitar com que isso aconteça. Se você não tiver coragem de ter uma reação, tenha uma reação do seu jeito. Se você não quiser, às vezes, né, fazer com que a pessoa se sinta mal, talvez é a crença dela, não adianta nem falar mesmo. Tenha a sua, mas nunca deixe isso em branco, sempre reaja. Tudo você atrai. Tudo você está atraindo. Tudo que você está vivendo agora é um teste. Lembra que Davi foi testado com um urso de 2 metros? Quantos metros tinha o gigante? Quase 3. Quase 3 tinha o gigante. Então ele foi treinado num nível que depois ele podia ir para um nível maior, que não fez diferença para ele. Ele enfrentou sem nenhum medo. Medo nenhum. Os nossos pensamentos, eles são ondas de energia. E eles estão chamando. Eles são ímãs. Eles são vibrações. Esse é o ano do mover. E o que você está movendo? Você está movendo o quê? Porque se apagassem as luzes e tivessem luzes aqui, que elas pudessem serem aquelas, sabe, como chama, meu Deus, aquele negócio de entrar dentro lá para ver os neurônios? Que faz aquele exame da cabeça? Como chama? Ressonância. Se a gente pudesse entrar dentro de uma máquina de ressonância para ver o nosso corpo inteiro, o seu corpo inteiro é uma energia que vibra. Tudo. Tudo em você faz assim, ó. Não de Alzheimer, tá? Mas você é um campo de energia. E você está agora, exatamente agora, emitindo isso. Já parou para pensar por que os jornais nunca tem, tipo assim, um jornal inteiro falando de coisas boas? Sabe, um jornal que celebre, que mostrem as pessoas bem, que mostrem as pessoas felizes, que mostrem as pessoas, sabe, vivendo, vencendo, falando como a vida delas estão boas e tal, tal. Por quê? Porque não dá ibope, sabia? Se tivesse um jornal lá só falando como as pessoas estão bem, como elas estão crescendo, que todo mundo nessa cidade em Sumaré tem emprego, que Sumaré é maravilhoso, que Sumaré é próspero, que as crianças na escola são maravilhosas, que não falta professor, que essa cidade não falta água, que essa cidade não falta nada, e tá todo mundo bem, bababá. Sabe o que vai acontecer? Ah, que negócio chato. Ah, nem vou assistir mais isso. Aí o que as pessoas querem ver? Enchente! Choveu. Ai, deixa eu ver onde está tendo enchente. Meu Deus, olha onde a polícia pegou não sei quem. Nossa, o que está acontecendo? As pessoas gostam disso, gente. Não entendo. Não entendo como a pessoa pode gostar de ver tragédia. Nossa, deixa eu ver, quero ver o sequestro ao vivo que está tendo no Datena. Olha a polícia fazendo. Como chama? Como a polícia está correndo atrás do bandido? Perseguição, eu tô vendo a perseguição ao vivo, nossa, que adrenalina. Aí a pessoa fica tudo lá, e o ibope sobe. Aí mostra coisa boa, ibope baixa. Acho que eles até tentam, mas não dá ibope, né? Vocês não dão ibope para coisa boa. Vamos parar de dar ibope para tragédia. Para de dar ibope. Gente, Davi jamais estava envolvido com ibope de tragédia. Quando estava todo mundo falando que não ia conseguir vencer o Golias, Davi nem se juntou com o grupinho. Davi só perguntou: o que é a recompensa? Que eu vou dar conta. Você acha que ele foi lá ficar, nossa, é verdade, né, gente? O Golias é muito grande mesmo. Nossa, eu só cuido de ovelha, o que eu estou fazendo aqui? Vou trazer o pão, vou embora. Não, nem isso. Ele estava fechado contra todos esse tipo de conversa de tragédia. Não tenha isso na sua vida. Não traga mais esse bope para a sua vida. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai ser sedento, ou você vai ser uma vítima. Uma vítima da vida, dos problemas das pessoas, das situações, de
tudo, do mundo, da pandemia, do vírus, da dor, da falta de dinheiro, uma vítima de tudo. Ou você vai ser um sedento por Deus, um faminto por Deus. Não, eu não creio nisso. Eu creio mais além, eu vou além, vamos e não para. Em Salmos 42:7, eu quero ler com vocês uma revelação muito forte que diz assim. Vou ler aqui na minha. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vaguilhões se abateram sobre mim. Abismo, no latim, ele se refere a águas. E o latim, a palavra abismo é abyssus, absum, invocate, que é o anseio da alma por Deus. Davi não estava querendo dizer que um problema chama o outro, embora o contexto diga isso. O texto diz que é mais ou menos um buraco chama outro, mas ele estava querendo dizer que havia um abismo dentro dele que chamava outro abismo, que era uma fome, que ela só ia ser saciada por Deus, era um anseio da alma dele por Deus, era como um abismo. Era tanta fome, quando os filhos, quem aqui é mãe? Mãe, tô com fome, mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. Meu Deus, tem um buraco negro. Davi tinha um abismo de anseio de alma por Deus. Vou repetir para quem quiser anotar. Abismo no latim é água, se refere à água, e se fala sobre abyssus, absum, invocate, anseio de alma por Deus. Era tanta fome que ele tinha por Deus, que ele estava falando, é um abismo, Deus, dentro de mim. É um abismo que tem dentro da minha alma pelo Senhor, de fome, de sede, de anseio. Não importasse o que Davi estivesse passando, sofrendo, Davi viveu muitas situações, muitas guerras. Davi viveu não só guerra mesmo de espada, mas guerras inúmeras. De todos os sentidos ele viveu isso, mas ele acreditava no fluir. E ele acreditava que o anseio por Deus, a busca por Deus ia resolver tudo. É o maior segredo. Aí agora eu vou falar dos 5 que são... Todos são importantes, mas 5 que são essenciais para a nossa vida. Vou começar falando do primeiro. Davi, ele exercitava o governo. Bruno falou semana passada. Sobre estarmos governando sobre tudo na nossa vida. Davi exercitava isso. Abre lá em 1 Salmos... Primeiros Salmos, desculpa, é um livro, não é uma carta. Deixa eu me corrigir, gente. Quando nós falamos primeira, se refere a uma carta. Quando a gente fala primeiro, se refere a um livro. E Salmos é um livro. Perdão aos teólogos aqui da frente, que estão ouvindo essa mensagem. Primeiro, Samuel 17, verso 34 e 35. Olha só o que Davi disse. Olha só como ele era um homem que governava. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Agora eu quero que você visualize e se coloque na situação. Pensa agora que você é Davi. Vitor, imagina que você é Davi agora. Kelvin, imagina que você é Davi. Imagina. E você está falando com o rei. O rei, guerreiro, que já venceu um monte de guerras, corajoso, forte, fala assim para você: Você vai ter condições de lutar com o filisteu. Imagina, você é só um rapazinho, você não vai dar conta não. Aí Davi responde assim para Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes,
e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego a juba, dou golpes até matá-lo. Olha, pensa um rei todo poderoso, mestre de batalhas, colocado por Deus ali a governar, fala que ele não pode, de repente ele dá uma resposta dessa, gente. E ele está tão forte, tão seguro da identidade dele, que mesmo um rei, numa autoridade de poder e tal, cheio de pompa, não conseguiu fazer a identidade de Davi diminuir. Porque ele falou, eu já dei conta de um urso, eu já dei conta de leão, eu salvo as minhas ovelhas, e ainda se eles se voltam, né, depois de ter conseguido pegar a ovelha de volta, eu ainda pego pela juba e dou golpe, papapá. Nossa, que homem foi Davi. Ele não deixou com que aquela autoridade sobre a vida dele dissesse ao contrário. Porque se ele não fosse uma pessoa governante, uma pessoa certa da sua identidade, ele diria, é verdade. Rei, você tem toda a razão. Quem sou eu, né? Você... Ou até podia sair pela direita. Vai lá você, então. Vai você. Só mandando um monte de gente, mas você não vai. E nós precisamos aprender isso, ter isso, porque às vezes, se qualquer coisa, pessoa, situação disser ao contrário sobre a sua identidade, aquilo já te desmoraliza, faz com que você não acredite mais, faz com que você não queira mais avançar, que você desista, porque disseram isso de mim. Não, tenha a sua identidade certa, segura, como Davi. O que é que você faz da vida? Como é que você resolve? Segundo o código da vida dele, se não puder estar em boas companhias, fique sozinho. Lá em 1 Salmos, meu Deus, primeiro livro de Samuel, gente. Só para ver se vocês estão aqui, né? Vamos saber se vocês leem a Bíblia também. Estou precisando de pessoas para me auxiliar. Primeiro livro de Samuel, tá? No capítulo 16, verso 11 e 12. Quando o profeta Samuel chega para ungir Davi, tava todos... eu fiquei pensando, mas que cena, né? Todos os bonitões, guerreiro, fortão da espada, tava dentro de casa com o pai, mas Davi estava sozinho no campo com as ovelhas. Olha só, primeiro... Samuel 16, 11. Olha só. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Aquelas casas eram umas casas com um campo, né, aberto, assim, não era igual hoje, com muro, com portão. É um campo aberto, a casa ali, e todos os fortões lá dentro. E Jessé mandou chamá-lo. Perdão. Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Isso quer dizer que Davi estava com quem? Com as ovelhas e a companhia de alguém? Como que os irmãos viam Davi? Qual era a visão daqueles irmãos para Davi? Fraco, que mais? Insignificante, só sabia cuidar de ovelha, que mais? Uma criança, que mais? Pequeno. Era como aqueles irmãos viam Davi. Deixa ele lá, ele não presta para lutar, não. E aí, aí o profeta diz, nós não vamos sentar enquanto ele não chegar. Ele estava em companhias em que ele dava vida. Ele estava em companhias que acreditavam nele. Aquelas ovelhas confiavam nele. Estavam ali com ele, estava cuidando delas. E é isso que você precisa lembrar. Às vezes você não gosta de ficar sozinho, aí você procura más companhias, mesmo que elas te façam mal, mas porque você não pode ficar sozinho. Primeiro código de vida para você crescer, para você ir além, é que a sua companhia é a melhor companhia.
A sua companhia, você sozinho. Se você não pode gostar da sua companhia sozinho, quem é que pode gostar? Ninguém. Então, comece por você mesmo. E se você não tem boas companhias, fique sozinho. Mas não fique com ninguém para dizer coisas ruins, para dizer coisas que vão atrair maldição para a sua vida, que vai trazer rebuliço para a sua vida. Faça que nem Davi, lembra dele, foi para o campo. Terceiro código da vida de Davi. Ele se consertava rápido. Ele consertava o pecado dele rápido. Está lá em Salmos, não é 1 Salmos, não existe. Vou escrever 2 Salmos, tá? E vai existir. Quem é que vai escrever 2 Salmos? Quem? Não, vocês também. Todos nós. Todos nós. Gente, é verdade, tá? Todo mundo aqui pode escrever um salmo. Se você quiser escrever, sabe, poesias do seu amor, da sua fome, da sua sede, do seu desejo por Deus, você está escrevendo um salmo. Amém? Amém? Glória a Deus. Depois me mandem se vocês escreverem alguns, tá bom? Salmo 51, olha como Davi resolvia quando ele tinha algum problema, quando ele pecava. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por ter grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como o hisopo, e ficarei puro. Lava-me e mais puro do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E não expulses da tua presença, nem me tires de mim o teu santo Espírito. E por aí vai. Amém? Se você, todas as vezes que você pecar, todas as vezes, e você lembrar que é Salmo 51, que Davi foi reconhecido por Deus, foi colocado por Deus como o homem segundo o coração de Deus. Você pode ser o homem e a mulher segundo o coração de Deus. Basta você resolver rápido, conserta rápido. Qual é essa pendência que você ficou com Deus? Vai resolver rápido. Leia Salmo 51 de todo o seu coração. Resolve. E assim, porque não é o tanto que você erra que você vai ser excluído de Deus. Errou 10 vezes, agora já era, não dá mais. Mas é a forma como que você se arrepende. Mesmo que você tenha que ler isso 30 vezes no dia, 1000 vezes no dia. E assim você será reconhecido por Deus, um galardão de Deus, como um homem, uma mulher, uma criança, segundo o coração de Deus. Quarto código. Ele dava a vida. E eu já falei bastante sobre isso. Quem dá a vida encontrou um propósito. Quem dá a vida por alguma coisa, encontrou um propósito. Pelo que você dá a sua vida. Davi dava a vida dele pelas ovelhas. Senão ele não enfrentava o urso, um leão e até a morte. É um risco de vida. Quem aqui tem coragem de enfrentar um leão, gente? Se você está no zoológico, porque é uma coisa anormal um leão aparecer aqui, né? Mas se você está no zoológico e a gaiola do leão e do urso abrir, o que você vai fazer? Você vai enfrentar ele? Vai? Vai correr. Só Davi mesmo para ir lá e
desceu o cacete no leão e no urso. Quinto código: Davi não guardava mágoa. Davi não guardava mágoa e ele tinha muita razão para guardar mágoa. Abre em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 24:8. Capítulo 24, verso 8. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se o rosto em terra e depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu matasse, mas eu poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo: dois ímpios veem coisas ímpias, por isso não levantarei minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga, o Senhor seja o juiz e os julgue. Considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. Tendo Davi falado essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse Davi. Você me tratou bem, mesmo que eu não. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e deixa-o ir sem fazer mal, o Senhor o recompense com bem. Pelo modo como você me tratou hoje, agora tenho certeza de que você será o rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez o juramento a Saul e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Forte, né? Lá no capítulo 19, depois se você quiser ler, Saul fala que vai matar Davi porque foi uma história, né, da perseguição de Saul contra Davi e tudo mais. E Jonatas fala: pai, por favor, Davi fez isso, ele livrou a gente do Golias e papapá. E aí Saul faz um juramento que ele não vai matar. E depois vem o espírito maligno de novo, atormenta Saul, ele volta a querer matar Davi. Davi tocando para ele quer enfiar uma lança em Davi e fica perseguindo. E nessa hora dessa perseguição toda, e Davi fugindo e tal, tem até uma cena que parece filme, porque ele vai dormir depois de ser quase cravejado por uma lança. A Mical fala para ele: foge, porque se você não fugir, amanhã você não vai acordar vivo. Aí ela pega e ajuda ele, aquelas coisas. Não fala, né, na Bíblia, mas se ele fugiu pela janela, não tinha uma escada. Com certeza ela amarrou um monte de lençol para ele descer pela janela para poder fugir. Olha o que ela faz. Na hora que chegam os homens que Saul mandou matar no quarto, ela pega um ídolo e faz um corpo e fala que Davi estava doente. E aí dá uma distração para Davi ter mais tempo, né, de fugir, tá mais longe quando eles descobrirem. Aí eles vão falar para Saul, aí Saul fala: não, eu quero matar ele mesmo assim, traz ele aqui, tal, nem traga a cama junto, papapá.
Aí, quando eles vão olhar, a Mical enganou. Aí Saul fala para Mical, mas você me enganou. Aí ela mente. Em vez dela falar, eu mandei ele fugir porque senão você ia matar ele, ela fala, ele me disse, se eu não ajudasse ele a fugir, ele ia me matar. Nossa, parece uma cena de filme ali. Porque olha a ideia dela. Ela pensou muito rápido, ele foi quase morto, ela já põe ele para fora, já distrai quem ia tentar matar ele. Ela, que inteligente que ela foi, sem internet. E ela ali, rapidinho, deu um jeito ali. Hoje a brincadeira é assim, né? Ah, vou fazer não sei o quê, deixa eu olhar no Google. Tudo vai ver no Google. E ela teve aquela grande ideia ali, conseguiu fazer com que Davi fugisse. E quando eles percebessem, Davi já estava longe. E, gente, eu quis enfatizar mais essa história aqui de Davi e Saul, porque depois que o Saul faz esse voto de não matar a vida de Davi, e ele é atormentado, depois ele volta a ser atormentado de novo e tudo mais, ele tinha uma boa intenção, né, de não matar a vida de Davi. Mas a Bíblia diz, é uma coisa muito complexa, né? O próprio Deus deixou que um espírito maligno atormentasse Davi, para treinar ele. E Davi seria o próximo rei. E se Davi não tivesse o coração dele resolvido em não ter mágoa com Saul, ele não ia poder ser levantado rei. Não ia ser um reinado resolvido. E não ia poder. E é interessante porque a Bíblia é muito detalhista. Na hora que Davi está dentro dessa caverna, eles estão no fundo da caverna e Saul entra na metade da caverna e a Bíblia diz que Saul entrou para fazer as suas necessidades. Olha que interessante. Gente, que concentração ou a cabeça em outro mundo se você estiver fazendo suas necessidades. Que oportunidade maior para você matar uma pessoa se ela estiver fazendo as necessidades dela numa caverna escura? Não tem oportunidade maior. E mesmo todos aqueles homens, aqueles guerreiros, junto com Davi, ele não falou que ia fazer aquilo. Ele falou, não vou matar. Eu não vou fazer isso. Eu não aceito. E isso precisou, sabe, de uma revolução ali acontecer, porque essa atitude de Davi fez com que ele se tornasse rei e fez com que ele fosse conhecido até hoje. Que ele tivesse esse legado sobre a vida dele. Davi, em muitos aspectos, errou, muitos, mas em muitos ele acertou. E nos que ele errou, ele buscou conserto. Ele buscou arrependimento, buscou perdão, clamou diante de Deus, Senhor, eu encharco meu travesseiro agora com as minhas lágrimas. Totalmente quebrantado, contrito. Um outro que eu não selecionei aqui, mas quando ele foge, lá no capítulo 19, quando a Mical ajuda ele a fugir, sabe, eu quero que vocês chutem, se você não souber. Qual casa que Davi foi se esconder? Quem é que sabe? A Ana olhando para trás. Quer pedir ajuda aos universitários. Você sabe aonde é que Davi foi se esconder, gente? Chuta aí. Não foi Jonatas. Davi foi se esconder na casa do profeta Samuel. Aquele que ungiu ele. Ele procurou socorro naquele que ungiu. Era o único que podia ajudar. E proteger ele por alguns minutos. Porque rapidinho os homens de Saul descobriram que ele estava, se eu não me engano, a cidade chama Naiote. E ele foi o primeiro lugar onde ele pensou em buscar ajuda, buscar refúgio, foi no profeta que promoveu ele. E hoje, nós, como igreja, como corpo de Cristo, a gente lembrar o quanto a gente precisa exercitar os códigos da vida daquelas pessoas, desses homens, grandes homens da Bíblia, para que a gente tenha chance para o que acontece com a nossa vida.
mesmo com toda essa atitude maravilhosa de Davi, não evitou que problemas acontecessem na vida dele, porque você nunca vai conseguir fazer com que os problemas eliminem da sua vida. Mas quando ele chegar, você vai mostrar quem é que manda. E sempre vai ter para onde você fugir, sempre vai ter aonde você procurar socorro. E Davi foi um homem que muitas vezes teve que fugir para uma caverna. Mas um momento como esse, ele tinha um amigo. E esse amigo era um profeta, era o profeta Samuel. Pôde esconder a vida dele. E você precisa ter proteção espiritual, você precisa ter cobertura, você precisa ter quem você possa pedir ajuda, pedir socorro quando você precisar fugir. Que ninguém esteja querendo te matar, em nome de Jesus. Mas que a nossa vida seja uma vida que aprenda a trazer Deus para a nossa casa, alinhar nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, para que a gente viva assim. Não é fazer menção a Davi aqui, mas porque ele foi uma das pessoas responsáveis também que apontaram a vinda do Messias. A vida de Davi apontou a vinda do Messias e o Messias veio na família de Davi. E todas aquelas pessoas que entraram na genealogia de Jesus foram pessoas que tiveram atitudes surreais. Então, às vezes, uma má atitude nossa, um mau comportamento nosso, vai fazer com que a gente saia da história. Mas um ótimo, um grande e uma maravilhosa atitude na hora certa vai fazer com que o nosso nome fique para a história, por toda a vida. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche seus olhos. Se você puder lembrar da oração do Salmo 51, a oração de Davi, a oração que fez o coração de Deus se mover. Vai falando com Deus agora. Senhor, eu quero ter o meu coração. Eu quero ter o meu coração, Senhor. Como o coração de Davi, eu quero ser o homem, eu quero ser a mulher segundo o teu coração. Eu quero me arrepender. Eu quero me livrar de problemas, de mágoa. Eu quero me livrar, meu Deus, de ser um alvo para a morte. Que as minhas atitudes, meu Deus, promovam o meu futuro e não destruam. Que as minhas atitudes de agora estejam, meu Deus, fazendo com que o caminho se abra para mim. Que as minhas atitudes de hoje, meu Deus, estejam abençoando o meu dia de amanhã, o meu futuro para daqui 10 anos, Pai. Assim como Davi, Deus, que essa noite nós venhamos extrair, meu Deus, os códigos da vida de Davi, fazer com que haja diferença nas nossas vidas, que haja uma transformação, que haja uma decisão ao sairmos daqui. Como a tua palavra diz, que só podemos mudar a nossa mente com a tua palavra, Pai. E nós te agradecemos, Santo Deus, por essa noite. Te agradecemos pelo teu poder, pelo teu mover, pela tua graça. Porque essa noite grandes decisões foram tomadas aqui. E a graça do Senhor se aperfeiçoando na nossa fraqueza. A graça do Senhor vindo sobre nós, para que sejamos transformados. Nós te louvamos, Deus. Tu és grande, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Deus. Nós te louvamos, seja engrandecido essa noite, Pai. Que seja removido de nós, meu Deus, toda a iniquidade. Que nós venhamos estar puros, o nosso coração esteja puro, Pai. Que nós venhamos sair daqui limpos como a neve, brancos como a neve, Deus. E venhamos sair daqui atraindo como imãs, meu Deus. Atraindo, meu Deus, o governo do Senhor. Que seja mais do que uma prosperidade, que seja mais do que bênçãos, que seja mais que alegrias, que sejam mais que testemunhos, que sejam mentes de governo aqui no nosso meio.
Que seja um povo que saiba governar propriamente os próprios sentimentos, as próprias ações, as próprias palavras, para que possa viver esse rompimento do Senhor, Pai. Para que possa viver esse sobrenatural do Senhor, Pai. Que nós venhamos ver com os teus olhos que não é uma questão, meu Deus, do que nós temos, do que deixamos de ter, do que iremos não viver, mas daquilo, meu Deus, que nós estamos nos tornando, quem nós estamos nos tornando com cada escolha em que estamos tomando a cada dia, Pai. Isso é muito maior do que qualquer prosperidade, qualquer bênção que o Senhor possa nos dar, Pai. Quem nós estamos nos tornando para estarmos mais parecidos com o Senhor, Pai. Assim como Davi não estava se importando se ele estava na caverna, na casa de um amigo, no palácio, se ele estava reinando, se ele estava pela rua, ele não se importava, Deus. Mas ele se importava, meu Pai, em ser um com o Senhor. Ele se importava, meu Deus, em estar quebrantado diante da Tua presença. Ele acreditava no Teu fluir, Pai. E nós acreditamos, meu Deus, que o fluir do Senhor essa noite vai nos limpar, que o fluir do Senhor essa noite vai nos lavar, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. E se você quiser fazer uma reconciliação com o Senhor essa noite, você quiser renovar a sua aliança com o Senhor, você coloque a mão no seu coração. Ou se você nunca tomou essa decisão de viver para Jesus, de mudar a sua vida, que você coloque a mão no seu coração também, você repita essa oração. Senhor, essa noite, Pai, eu quero ter uma vida transformada, eu quero ter um coração como o de Davi. Senhor, me livra e me lava de cada um dos meus pecados. Que essa noite, meu Deus, eu seja transformado, renovado. Te peço perdão por cada um deles. Te peço perdão, meu Deus, por toda a transgressão que me afastou de Ti, Pai. E que essa noite, meu Deus, eu esteja mais perto do Senhor. Eu abro a porta do meu coração. Eu deixo o Senhor entrar. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome com letras no sangue do Cordeiro, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós encerramos o culto essa noite, mas se você quiser ainda continuar na presença de Deus, se você ainda quiser orar, que você fique à vontade.